Passamos agora para o espaço Empresas e temos connosco Mafalda Almeida, especialista em coaching executivo. Boa noite, Mafalda. Boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. Obrigada. Queria primeiro perguntar um bocadinho do seu percurso. Eu sei que esteve na área do recrutamento. Certo. E depois passou para o desenvolvimento, do coaching para o desenvolvimento feminino. Certo. Inclusive escreveu um livro nessa área. Conte-nos como é que isto aconteceu e o que é que fez essa alteração. Bom, de facto eu comecei a verificar que o meu trabalho e o meu contributo no seio de empresas seria muito maior se for realizado de fora para dentro. Portanto, eu saí um pouco do ecossistema empresa para prestar serviços e foi nesse sentido que me formei, tirei uma certificação internacional em coaching e no início, efetivamente, comecei-me a dedicar muito ao público feminino. Liderança feminina muito ligado com questões de progressão de carreira, autoliderança, portanto, mais a parte motivacional, porque, enfim, ao longo da minha carreira também fui identificando algumas lacunas no que diz respeito à autoconfiança das mulheres, principalmente num contexto profissional. E foi nesse sentido que efetivamente escrevi aqui o meu livro, sendo que neste momento, e depois de 3 anos aqui de trabalho em coaching, trabalho maioritariamente com empresas, maioritariamente com o público executivo, tanto homens como mulheres, já, e de facto é nesse sentido que tenho desenvolvido aqui os meus projetos. Uma pergunta só para explicar aos nossos telespectadores. O que é exatamente o coaching executivo? Nós estamos habituados a coaching em desporto, Certo. que é a melhoria de performance, na Sim, realidade, não é? E em que é que isso consiste na prática? É exatamente isso, é a melhoria de performance. Portanto, geralmente quando um coach tem a oportunidade de trabalhar com algum perfil middle ou top management em empresas, é para melhorar performance, portanto, é para melhorar skills, mais soft skills, como se costuma dizer, portanto, mais a nível de atitude, e para melhorar skills também técnicas. Portanto, em coaching trabalhamos muito com objetivos, estabelecemos objetivos profissionais, objetivos de carreira, muito em paralelo com o objetivo que a empresa tem para essa pessoa, e desenvolvemos o profissional muito numa ótica de acompanhamento, de trabalho em equipa, e é aí que também o coaching marca a diferença, porque quando trabalhamos com um coach sentimos-nos acompanhados, sentimos que não estamos sozinhos no nosso percurso e as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais rápida e muito mais confiante. E daí os resultados mais sustentados e mais rápidos. 2 pontos aí. Estamos a falar de skills, como, por exemplo, estou a imaginar tomada de decisão, gestão de equipas, gestão de risco, esse tipo de coisas que tem horas específicas para imagino que seja caso a caso, também deve ser diferente. Sim. E a segunda pergunta é como é que esses resultados, estamos a falar como o coaching no desporto, tem alguns resultados, que é golos ou vitórias, mas também é um bocadinho, digamos, pouco quantificável, o efeito do coaching. Como é que a Mafalda consegue quantificar isso depois e voltar ao cliente e ver esses resultados? Sim, medir resultados, não é? Eu faço sempre um acompanhamento muito próximo dos meus clientes, portanto, quer seja durante o processo de coaching, de equipa ou não, ou individual, mas de facto mantenho aqui uma relação muito próxima com os clientes, para perceber de que forma é que realmente o coaching teve impacto. Existem impactos logo muito diretos após a primeira ou a segunda sessão, onde saem planos de ação em concreto de melhoria. Existe depois outro tipo de impactos mais ligados a KPIs, portanto, a níveis de serviço, mais ligados à faturação, mais ligados à retenção de talentos, à não saída de pessoas da nossa equipa, porque por vezes nós sabemos que um bom líder é aquele que retém também as suas pessoas, não é? Um mau líder, infelizmente, é aquele que, enfim, as deixa sair por qualquer razão que às vezes poderia evitar. Portanto, isso também se pode medir, não é? A taxa de rotatividade. Costuma-se dizer, inclusive, que as pessoas não se despedem do trabalho, despedem-se dos líderes, não é? É isso mesmo. Como é que se criam líderes como, por exemplo, Mourinho ou Ronaldo ou Horta Osório, porque essas pessoas, na maior parte dos casos, não estão sozinhas, não aparecem lá e não chegam ao topo sem apoio, não é? Até porque o caminho é bastante árduo. Como é que se cria este tipo de personalidade que nós julgamos que é quase imune a tudo, não é? Como é que é possível? O que é preciso? Porque tem que ser um jogo de duas partes, da pessoa envolvida e do coach que está a trabalhar. Isto é um trabalho bastante intensivo. É bastante intensivo e tem de haver, acima de tudo, confiança entre o coach e o cliente. Se isso não existir, se não existir empatia, se não existir confiança, não se irão conseguir obter resultados. Nós, nas certificações, ensinam-nos a criar empatia com as pessoas. Portanto, isso é fundamental, essa base da confiança. Mas depois é algo, Marco, que não existe aqui nenhuma fórmula mágica. É prática e repetição. Temos um Mourinho, temos um Ronaldo, temos um Horta Osório. O que é que eles fizeram ao longo das suas vidas? Prática e repetição, até serem os melhores.
nas áreas que lideram. Portanto, aqui não há grande ciência. Por vezes perguntam-me se nascemos líderes ou não. Liderança é uma competência, portanto, aprende-se. Nós podemos nascer... Todos, mas... Sim, podemos nascer carismáticos. Isso, ok. Isso é uma capacidade, não sei se pode chamar capacidade, é uma característica que nasce connosco. Agora, liderança pode ser desenvolvida. Exatamente. Portanto, é uma capacidade que se desenvolve. Como é que isso se faz? Através de prática e repetição, persistência. Ainda há pouco tempo ouvi uma história do Cristiano Ronaldo. Ele não conseguia fazer golos de cabeça. E ele era fraco nisso. E alguém lhe disse ao Cristiano, tu és muito fraco a fazer golos de cabeça. E ele, no dia a seguir, só fez isso. Portanto, a receptividade crítica é uma... Também a capacidade, sim, de resiliência, de lidar com a crítica, de lidar com a frustração, de conseguir foco nas soluções e não nos problemas, isso é fundamental. Todos nós apanhamos obstáculos, enfim, à nossa frente. A atitude perante o obstáculo é que também pode marcar aqui a diferença, não é? Portanto, são pessoas que lidam com a pressão ao mais alto nível e essa atitude perante a pressão é que também marca a diferença. Eu estava a falar há pouco de um assunto que temos falado sempre aqui neste programa, no Espaço Empresas. Estamos a falar de obstáculos, estamos a falar de desafios e alterações, disrupções. Um deles é o talento. Estamos aqui perante uma espécie de transição geracional, que é termos uma geração de gestores neste momento que está a gerir uma nova geração, os millennials, digamos, sim, que tem uma visão diferente, um contexto diferente e expectativas diferentes do local de trabalho. Portanto, isso é um assunto. E o outro assunto é a disrupção tecnológica, que é um grande desafio para quase todos os gestores. Como é que o seu trabalho lida com... Como é que o seu trabalho ajuda os gestores a olhar para estes dois desafios cruciais? Sim, é fundamental, aliás, o coaching move-se pela mudança, não é? Portanto, é fundamental a pessoa ter necessidade de mudar alguma coisa. Relativamente aos millennials, existem muitos CEOs, já manifestamente séniores, que estão na empresa há muito tempo, que têm uma mentalidade, enfim, de alguns anos atrás e criam aqui alguma resistência no que diz respeito a lidar com as equipas jovens de 20, 30 anos. Nesse sentido, é preciso, de facto, o CEO ter consciência que é preciso mudar, porque não vai dar para continuar a lidar com estas pessoas assim. Não são os millennials que vão mudar já, terá de ser o CEO que tem de sentir essa necessidade. Quando um cliente de coaching não sente a necessidade de mudar, não vale a pena trabalhar com ele. Portanto, é aqui um bocadinho, é nessa base que trabalhamos, porque não vale a pena estar a tentar implementar mudanças. Nós temos as ferramentas, mas tem de ser o cliente a implementá-las. Se não as implementa, não vale de nada este trabalho em equipa. E uma pergunta com duas respostas, ou, aliás, duas perguntas numa. Estás-me a confundir. Como é que o nosso mercado está ao nível da aceitação e ao nível de desenvolvimento no coaching executivo? Por exemplo, nas economias mais desenvolvidas, onde a competitividade empresarial é realmente feroz, este tema do coaching é absolutamente essencial. E não estamos a falar só dos CEOs, nem estamos a falar de administradores, inclusive diretores. Quase todos têm tal e qual como tem um personal trainer no ginásio. É claramente assim. E é tão essencial, nomeadamente num campo, por exemplo, dos empreendedores. Certo. Porque as pessoas julgam que ser empreendedor é só ter ideias e não, e é ser líder também. Muito. E em muitos casos precisam de aprender a ser líderes. Sim. E grandes empresas que, quando isso não existe, o que fazem é colocar lá líderes, CEOs já com experiência, enquanto os empreendedores, os engenheiros e inventores estão a aprender a ser líderes. Como aconteceu com a Google, por exemplo. Portanto, como é que nós estamos em relação aos restantes e como é que é o mercado desenvolvido deste setor? Sim. Portugal está atrás da grande maioria dos países desenvolvidos. Portanto, a nível estatístico, tudo bem que fazemos parte da Europa Ocidental, mas o facto é que na Europa Ocidental somos capazes de ser dos últimos a acompanhar aqui o comboio do coaching. O coaching já apareceu nos Estados Unidos há mais de 30 anos, portanto é perfeitamente normal. Aliás, o CEO da Virgin tem um coach e sempre teve, é o Tony Robbins. Portanto, obviamente que esta questão do coaching já é muito vista como ir ao médico, como ter um personal trainer para atingir resultados. No entanto, nós em Portugal, efetivamente, ainda estamos a tentar perceber o que é isto do coaching. Estigma. Porque um coach, não desprestigiando, obviamente, não é um psicólogo. O psicólogo é excelente naquilo que faz e o coach trabalha para o futuro e não tanto para o passado. Mas, geralmente, quando se fala em coaching, estamos aqui a carregar um bocadinho na ferida. Se precisas de um coach é porque estás a falhar. Não é tanto isso. Se precisamos de um coach é porque temos mais potencial para dar e queremos explorá-lo e queremos desenvolvê-lo.
mas em Portugal ainda existe um bocadinho essa resistência. E o que é que podemos fazer para mudar isso? Podemos divulgar, divulgar a palavra, podemos passar a palavra. Esta geração agora que existe de coaches, existem muitos, é verdade. Uns, enfim, não tão bem formados como outros, mas a verdade é que estamos aqui todos para entregar a palavra sobre o coaching. O que é isto do coaching? Há uma associação? Vocês estão organizados numa alguma estrutura? Não, estamos a caminhar para lá. Estamos a caminhar para a existência de uma ordem, o que é fundamental. O que é fundamental. Para haver regras e éticas, não é? exatamente. Tem de ser. Portanto, a ICC, onde eu tirei a minha certificação, tem efetivamente o seu código de ética, o qual eu pratico e envio sempre aos meus clientes. No entanto, se existisse uma ordem, também nos protegia a nós profissionais e também, obviamente, aos clientes. Mas, efetivamente, em Portugal estamos aquém daquilo que se faz lá fora. A nível estatístico, eu sei que nos Estados Unidos 89% das empresas e dos líderes têm um coach. 89%. Em Portugal, deve ser o contrário, deve ser 10 ou 11%. Provavelmente. Imagino. Desconheço essa estatística, que é para também não me desmotivar a mim. Há potencial. Exato. Há muito potencial, sem dúvida que sim, e a verdade é que o negócio está a crescer muito. Estamos a caminhar no sentido de realmente haver aqui um grande awareness relativamente ao conceito. No entanto, estamos mais atrasados. Como muitas coisas, não deveria ser, ser as grandes empresas a darem esse exemplo. As empresas cotadas, etc. Sim. E divulgar isso. Sim. Eu não tenho visto muito isso, se calhar por causa desse estigma que ninguém quer ser visto como precisar de ajuda, mas se calhar, não sei no seu trabalho se lida com empresas grandes, médias ou pequenas, qual é que é a dicotomia aí? Sim, as empresas grandes contratam coaching, contratam coaches, não divulgam, o que é uma pena. Porque lá está, o contratar um coach é sinal que estamos a contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas. Portanto, terá de ser visto dessa perspectiva e não como as nossas pessoas são fracas ou não estão a ter bons resultados, por isso é que pedimos ajuda. Portanto, era excelente que as grandes empresas multinacionais que contratam, eu sei que contratam, porque já lá fui bater à porta e já me disseram, nós já temos, e portanto isso é bom de perceber. No entanto, não divulgam como deveria de ser divulgado, porque o coaching tem um enorme potencial, desenvolve pessoas ao mais alto nível, alta performance, as empresas faturam mais, retêm talentos, portanto, só tem coisas boas. Obrigado, Mafalda, por ter estado Obrigada, connosco a falar sobre este tema fascinante. Obrigada. E boa sorte com o seu negócio. Muito obrigada.